Estávamos com um probleminha de memória, mas já retornamos para finalizar nossa mensagem. Versículo 20 que estávamos lendo diz assim: Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Querido, é interessante a gente ver a maneira como Absalão fala com a sua irmã. A nossa primeira vista, quando ele diz cala-te, não se angustie o teu coração, as palavras de Absalão pareciam frias, duras. Aparentemente ele queria evitar um escândalo público. Absalão planejava vingar-se, mas desejava esconder seu plano neste momento. Tanto é que ele só colocou o seu plano em prática, dando um spoiler para vocês, 2 anos depois. Mas o mal encontrou a vida de Aminon. A maldição encontrou a vida de Aminon. O termo usado para caracterizar Tamar quando ela vivia na casa de seu irmão Absalão, solitária, desolada, né, como nós acabamos de ler, é empregado também para descrever cidades destruídas e terras arruinadas, como diz lá em Isaías capítulo 6, versículo 11, é o mesmo termo. Quando diz que ela ficou então na casa do seu irmão desolada, é o mesmo termo utilizado para falar de cidades e terras destruídas e arruinadas. Não temos a menor ideia do destino de Tamar após o ocorrido. Nenhuma informação posterior sobre sua vida é encontrada na Bíblia. É provável que ela tenha vivido em desolação por um período sob a proteção de Absalão. Tempos depois, Absalão deu à luz a sua filha e deu o nome de Tamar, provavelmente em homenagem à sua irmã. Isso se encontra em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 27. E aí entra o quarto personagem dessa história, o mais importante. Um dos mais importantes, talvez. Versículo 21 que diz: Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Davi muito se ira em relação ao estupro de Tamar cometido por Aminon, mas não fez nada para punir seu filho. Talvez por ser ele o primogênito, como nós lemos lá em 2 Samuel 3:2, e esperava que ele o sucedesse no trono. Aminon merecia a pena de morte, como diz Levítico 20, capítulo 20, versículo 17. Levítico 20, 17 fala isso. A pena para Aminon era a pena de morte. E o que Davi fez como pai? Nada. Eu digo para você no dia de hoje, corrija o seu filho enquanto há tempo. Provérbios fala isso. Quem ama, disciplina. Quem ama, corrige o seu filho. A criança entregue a sua própria sorte é vergonha para sua mãe, vergonha para os seus pais. Eu sei que ele não era uma criança, mas não houve correção da parte de Davi. E a Bíblia fala que Deus repreende, disciplina todos quanto ele ama. A disciplina e a correção também fazem parte do amor. Eu creio que Davi ali, por falta de correção e disciplina, só dificultou a situação de Aminon, de Absalão e de Tamar, desse trio de irmãos. A falta de sabedoria de Davi como pai naquele momento, a sua omissão, talvez porque ele também não sofreu a pena de morte quando adulterou com Batseba e transferiu isso para o seu filho, fez com que Aminon só caísse cada vez mais em pecado e se tornou impune, que é o que nós vemos na nossa sociedade nos dias de hoje, vemos dentro das empresas, das igrejas, onde nós passamos, nós vemos impunidade. Não mexe com fulano porque ele é o primogênito. Não mexe com ciclano porque ele é muito importante aqui na empresa. Não mexe com alguém que é muito importante para mim. E Deus odeia isso, Deus abomina isso. Nós devemos ser justos para com todos. A lei que vale para um, vale para todos. E isso não aconteceu na vida de Aminon, né? Ele teve uma preferência por causa do seu pai, né? Seu pai deu uma certa preferência, cedeu a ele uma impunidade que não era direito de Aminon. E o versículo 22, para a gente encerrar, diz: Porém Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava a Aminon, por ter esforçado a Tamar, sua irmã. E aqui nós vemos também que Absalão não falou nem bem, ou melhor, Aminon não falou nem bem nem mal ao seu irmão Absalão. Isso tudo denota que ele estava adiando uma vingança. Não, nem sempre aquilo que a pessoa fala é o que realmente ela sente. Ele não fez mal, não fez bem, não falou mal, não falou bem com seu irmão, mas dentro do coração dele, a palavra de Deus no versículo 22, ela nos ensina e nos afirma que Absalão
começou a nutrir um ódio por Aminon. E ele planejou também um plano por 2 anos. Uma série de sequências e de tragédias na família real. Um plano maligno atrás de outro, um assassinato atrás de outro, uma história de abusos, de violência. E como Deus falou para Davi, que a espada jamais se apartaria da sua casa, Davi agora, infelizmente, estava colhendo os frutos de tudo isso. Então, Absalão, ele se calou, mas, como eu disse, né, nem sempre falamos aquilo que está no nosso coração. Falar bem ou falar mal não é, muitas vezes, aquilo que está no coração de alguém, porque ele odiava a Aminon por ele ter forçado, por ter humilhado a Tamar. Eu quero orar por você, que pode ser um desses 4 personagens nesta noite, ou nesse dia, ou nessa tarde. Não sei quando você está vendo esse vídeo. Talvez você seja Tamar, a abusada. Talvez você seja Aminon, o abusador. Talvez você seja Absalão, o irmão que quer proteger de forma errada. Mas talvez você seja também Davi, aquele que se cala diante do pecado do outro. Aquele que não repreende, aquele que não fala nada, aquele que não exorta, aquele que não disciplina, aquele que nós podemos dizer que se furtou a fazer, a corrigir, a fazer o bem, aquele que praticou a impunidade. Eu não sei em qual desses personagens você se encaixa, mas eu gostaria de orar por você no dia de hoje. Porque o pecado de Davi aqui também foi muito grave, né? O pecado da impunidade. Ele fechou os olhos para o mal, e um mal que estava dentro da sua própria casa. Talvez por uma preferência, talvez por não querer se aborrecer. Temos vários motivos para Davi agir desta maneira, mas o que importa é que ele também foi inconsequente, que ele acabou de uma certa forma apoiando, de uma certa forma ele pode ter ficado irado, mas de uma certa forma apoiou aquele erro quando não houve repreensão, quando ele se negou a repreender a Aminon. Isso é um erro gravíssimo. Muitos pais deixam de repreender os seus filhos quando deveriam fazer. Isso só gera mais morte, mais dor, mais decepção e mais tragédia, principalmente quando se fala de família. Então eu diria que o maior pecado de Davi aqui foi o pecado da omissão, que é um pecado também que Deus abomina. Mas independente desses 4 personagens que você pode estar incluso, eu gostaria de orar por você, Tamar, Aminon, Absalão ou Davi. Amém? Feche seus olhos. Senhor, eu quero orar neste momento pelas vidas que estão passando por um momento de aperto, um momento de crise, um momento de dor, um momento de frustração, de traição, de abuso, um momento também onde a pessoa que está me assistindo pode ser o abusador, aquele que também tenta proteger de forma errada, ou aquele que está vivendo um papel omisso como o de Davi. O meu pedido hoje é para milagre. Milagre nas emoções, milagre nos relacionamentos, milagre para que a tua justiça seja feita, milagre para que a nossa vergonha seja jogada por terra nesta noite, milagre, Senhor, para que Tamar volte a sorrir, que ela não fique esquecida e que o seu nome não seja apagado. Em nome de Jesus, Pai. Porque na Bíblia o nome de Tamar foi apagado por causa desta tragédia e desta vergonha. Mas eu oro para que você que está vivendo este período, este momento, o seu nome não seja apagado. Em nome de Jesus, haverá um novo tempo para você, Tamar. Haverá um novo tempo para você, Aminon. Haverá um novo tempo para você, Absalão. E haverá um novo tempo para você, Davi. Eu oro para que você seja transformado. E para você que teve a sua vergonha, a sua honra jogada no chão, você que foi tratada como um lixo, você que foi desonrada, receba a sua honra de volta no dia de hoje, em nome de Jesus. E você que foi o abusador, receba o perdão. Você, Davi, que foi aquele que se omitiu, que você reaja no dia de hoje. E você, Absalão, não proteja e nem reaja de forma errada. Não faça justiça com as próprias mãos. Amém? Como eu disse para vocês, eu trago aqui um spoiler que 2 anos depois, Aminon sofreu a justiça pelas mãos humanas, também de forma errada, mas o mal o alcançou. Isso fica para uma próxima mensagem. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.